Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Muito bem, pessoal, vamos começar agora o nosso corte longitudinal. Primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui essa parte da casa que representa o corte bebê. Para facilitar a nossa vida, eu vou desligar alguns layers. A gente não fez isso da outra vez, ficou muito cheio. Deixa eu desligar aqui o layer cotas. Ó, tá informando que o layer cotas é o layer corrente. Deseja desligar? Vou botar que sim, mas eu quero mudar esse layer depois para o layer paredes. Deixa eu tirar aqui textos. Símbolos não, porque eu vou precisar do símbolo aqui para copiar. Equipamentos também não, que pode estar cortando alguma coisa. Bom, por enquanto é isso. Enter. Vou agora colocar o layer corrente, layer paredes, por exemplo. Tá? Pra gente não ficar com layer corrente e cotas desligadas e se confundir. Vou começar copiando tudo aqui dessa casa, dessa residência, desta metade que será desenhada. Veja que a seta está para cá, ó, apontado para o lado esquerdo. Então, esse lado aqui é o lado que será desenhado, ok? Copiar desse ponto, vou colocar para um local qualquer aqui, porque eu vou desenhar o corte bebê nessa lateral aqui do corte AA. E a primeira coisa que eu vou fazer é rotacionar com o comando rotate. A partir de um ponto qualquer, eu vou deixar ele exatamente na posição em que o corte será visto, não é? Tá vendo aqui? Corte bebê, a seta tá pra cá. Então, dessa linha, deixa eu fazer uma linha qualquer aqui. Dessa linha pra cá é o que será desenhado ou visto, não é? Vamos então começar aqui. Da mesma forma que a gente fez o corte AA, a gente vai começar com uma linha de terra. Só que nós vamos aproveitar o que nós já temos aqui do corte AA, tá? Por exemplo, eu vou copiar a linha de terra e já copiar aqui os símbolos do início e final da linha de terra, da interrupção. Ah, mas precisa ser maior, professora, tá menor. Não tem problema, você usa o comando stretch e aí você aumenta, ó. Aumentar quanto? Sempre eu boto um pouco mais que a minha cobertura. Se eu quiser igualzinho, depois eu meço e verifico com o comando mirror para não ter essa diferença, tá? Então vamos lá, vamos começar. Como é que a gente fez da outra vez? Uma linha bem comprida aqui, ó, não é? Que vinha da parede que era cortada até passar um pouco aqui do que a gente imagina ser o pé direito da casa. Aí eu copio essa linha, comando copy, vou me aproximar aqui, ó. Início e final da linha que representa a parede, não tem mais nenhuma parede aqui cortada, nada. Nós teremos aqui, ó, só que aqui o que foi cortado na verdade foi a porta. Mas a gente vai ver essa parede aqui, ó, no final da porta. Então a gente desenha aqui, ó, essas duas linhas representando a nossa parede, ok? E aqui o final da nossa parede aqui do quarto. Não tem nenhuma parede aqui cortada. Vamos ver lá no desenho do corte. Olha só. Nós temos aqui uma viga. Essa viga, ela está entre esse meu pilar e essa minha parede. E ela tem exatamente a espessura desta parede. Então, eu vou copiar aqui essa espessura de 15 para poder fazer essa minha viga, ok? Pronto, copiei aqui as linhas das paredes que estão sendo cortadas. Que altura essas paredes estarão aqui? Aí a gente tem que lembrar do seguinte: este corte, ele não está nem no ponto mais baixo, nem no ponto mais alto da casa. O corte bebê, se a gente for identificá-lo no corte A, ele vai estar aproximadamente aqui, ó. Este corte, inclusive, poderia ter sido identificado aqui no corte AA. A norma 6492... deixei aberto aqui para mostrar para vocês, o projeto que estava em consulta nacional, foi aprovado agora em 2020, ele apresenta para a gente, em seu item 4, sobre requisitos e condições para apresentação de documentação técnica. Eu até deixei em destaque aqui para vocês verem, ó, nos cortes transversais podem ser marcados os cortes longitudinais e vice-versa. Só que ela não informa que simbologia eu deveria utilizar para fazer esta marcação aqui, né? Mas poderia estar marcado sim. Então, a gente pode identificar onde é que esse corte estaria passando aqui e verificar em que altura essa minha laje estaria sendo cortada. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer através desse símbolo, copiar o símbolo do corte, por um ponto conhecido, por exemplo, a partir deste canto aqui, ó.
da parede, eu venho até este canto aqui da parede. Pronto, eu sei que o corte tá neste alinhamento. Vou fazer uma linha, representando, eu estaria passando o corte BB. E aqui eu vou tomar como referência para fazer todas as alturas no corte BB, tá, gente? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma linha nesta laje, ó, daqui até aqui, passando nas linhas das minhas paredes. E essa linha eu vou copiar aqui, ó. Pronto, com a espessura da minha laje em corte. Também já poderia ter aproveitado e copiado esta linha aqui, ó, no piso, tá bom? Mas tudo bem. Vamos fazer devagarinho. Pronto, então até aqui que eu vou ter a minha laje. E a laje vai ter esta dimensão aqui, ó. Até a largura do meu beiral. Eu vou encerrar aqui a minha laje, aqui eu vou parar a minha parede. O que é que eu faço? Eu uso o comando trim aqui. Podia ser trim, podia ser fillet, né? Para poder fazer os fechamentos de todas essas linhas que eu preciso cortar. Vou dar um enter, vou primeiro tirar esses cantos aqui da minha laje. Vou sair do comando trim, entrar no comando trim novamente e selecionar essa linha inferior e todas essas das paredes para poder tirar aqui, ó, os excessos de paredes e aqui, ó, o encontro da parede com a laje. Lembrando que essa metodologia aqui eu gosto de fazer assim, mas há quem faça a laje separada das paredes. O que mais? Vou usar o comando trim agora, daqui pra cá, para tirar esse excesso de linhas aqui, indicar apenas o meu piso. Mas aqui não é uma parede, né, gente? Aqui é uma viga. Vamos ver lá no desenho. Olha, aqui tem uma parede completa. Aqui eu vou ter uma porta. Inclusive, aqui é uma varanda cujo piso é mais baixo do que a sala, né? O nível é mais baixo. Eu vou fazer um offset de ponto 38, que é o nível da minha varanda. Pronto, então minha varanda vai ficar neste nível. E aqui vai ficar o nível da sala. Com isso, eu vou ter um pequeno degrauzinho de 2 centímetros, né? Que é a diferença entre um e outro. Vou usar o comando trim, exatamente nesse ponto, para tirar o excesso de linha aqui e aqui. A partir daqui, o piso é mais baixo, que é o piso da varanda. E aqui é o piso interno da casa, a 40 centímetros. Tá? Olha aqui a varanda. Como a gente tinha falado, esta linha de piso aqui, ó, é onde indica onde vai começar o piso mais baixo e o piso mais alto, ok? Onde está a diferença entre os dois. O que é que a gente precisa fazer agora? Colocar aqui aquela porta e aqui a altura da viga. Se a gente olhar aqui no projeto, ó, a altura da porta é 2,10, mesma altura que as janelas. E aqui nós temos 12,12, para ficar exatamente as duas alinhadas. Aqui é um pouco maior, porque exatamente o nível do piso aqui é um pouco mais baixo. Então, vamos fazer aqui um offset de 2,10, nem precisa fazer um offset. Posso vir com uma linha aqui, ó, porque eu já sei que nós temos no nosso corte a altura de 1 e 1,10. Vamos ligar os layers que a gente tinha anteriormente, ó, liguei pra gente ver, ó, 1,10 e 1, exato, nós temos 2,10 aqui, a altura das janelas é a mesma altura das portas. Vou usar agora o comando trim para cortar todos esses excessos que eu não preciso. Eu não preciso destas linhas aqui, nem aqui, aqui eu não preciso desta, nem esta que tá sobrando. Aqui eu não preciso destas, nem aqui, aqui ou aqui. Não, perdão. Deixa eu dar um Ctrl Z. Olha só, aqui cortou um que não devia. Ctrl Z de novo, porque no momento em que eu cortei, ele desselecionou algumas linhas que foram cortadas. Eu posso utilizar Ctrl Z dentro de um comando, algumas vezes funciona, como por exemplo no trim, certo? Vou dar um Enter e vou entrar no comando trim novamente para selecionar aqui, ó. Enter, e aí eu vou tirar agora estas linhas, ok? Pronto, falta ainda aqui, eu posso usar o comando fillet para fechar. E não só o fillet, aqui eu preciso do trim, não tem jeito. Daqui pra cá, o que estava sobrando da parede. Pronto, já temos nossas paredes e lajes e pisos cortados, assim como a linha de terra. Agora nós vamos fazer o telhado, portas em vista e outros elementos que estão em vista. Vamos começar com um layer para paredes em vista. Vou colocar aqui a partir do layer 0, criar um novo. O nome vai ser paredes em vista. E vou criar também um para esquadrias em vista. Poderia também ter criado um esquadrias como esquadrias em corte, paredes em corte, poderia também, tá?
Aí você coloca o nome como você achar mais adequado, que você identificar melhor. Esquadrias em corte, eu vou colocar uma corzinha também lilás, só que é um pouco mais escuro do que a outra. E paredes em vista, do amarelo eu vou colocar um amarelo clarinho, puxado um pouco pro verde assim, pra ficar um pouco mais diferente. As paredes em vista é 18 mesmo, que não tá cortado, né? E as esquadrias em vista também, as espessuras é 18 e as duas linhas são contínuas. Ok. Então vamos aqui, vou colocar o layer corrente paredes em vista e já vou fazer aqui uma linha. Ok. E aqui esquadrias em vista para fazer a minha porta. Aqui eu vou copiar. Poderia também ter feito outra linha, tanto faz. Ou poderia ter feito um offset. E aqui eu vou desenhar a minha porta. Veja em planta que a minha porta está do lado interno aqui. Ela está aberta, mas no corte ela é representada fechada. Deixa eu rotacionar só para vocês terem uma ideia. Ó, quando ela tá representada no corte é assim, fechada. Então você tem essa porta aqui com essa espessura neste lado da sua residência. O que é que você vai fazer? Offset, 0.03. Poderia fazer um retângulo também? Poderia. Mas para ficar mais simples eu faço assim, tá? Aqui a porta representada fechada. O que mais a gente tem? Bom, nós temos aqui essas duas paredes. Vou fazer uma linha aqui. Copiar esta linha para a outra ponta. Ok. E aqui eu tenho que fazer uma abertura. Veja que nós temos uma viga passando na mesma altura que as portas, por isso que fez aquele fechamento. Então, vou fazer aqui uma linha. Com o comando trim eu posso cortar tudo isso aqui. Podia ser o fillet também, como achasse melhor. Só que aqui tá no layer esquadrias em vista. Cuidado aí, gente. Vamos colocar no layer certo, que o layer é paredes em vista. E nós temos ali uma porta sendo vista, ó. Essa porta aqui, ó. A porta do banheiro, pelo fato de aqui não ter parede nenhuma, eu consigo ver bem aqui. Daqui pra cá. E ela tá representada fechada, então aqui tá aberta, mas ela é representada em corte fechada. O que é que eu vou fazer? Vou usar aqui o comando trim para cortar essa parte, cortar esta. E aqui, ó, tá a minha porta. Só que da forma como está, não parece muito uma porta, né? Fica parecendo só um retângulo. O que é que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer como está aqui, ó. A gente faz uma espécie de uma moldura para parecer uma porta, parecer o alisar. E a gente faz uma linha por vezes tracejada, para indicar o ponto onde seria da dobradiça da porta até o ponto da maçaneta. Ou às vezes desenha a maçaneta, tá? Como vocês acharem melhor. Eu vou fazer aqui um offset de 0.03, no mínimo para um alisar. Esse alisar geralmente está daqui para fora da porta. A porta tem 60, né? Ele geralmente está aqui fora esse 60, ok? Aqui nem dá pra ver, como a viga tá a 2,10, nem vai dar pra ver esse alisar aqui. E vou desenhar uma pequena maçaneta. Vou fazer um offset aqui de 1 metro. E vou fazer aqui como se fosse uma maçaneta. Não precisa fazer com a medida muito certinha, eu vou fazer um retângulo aqui qualquer. Pequenininho, eu vou me aproximar. Vou fazer uma circunferência, indicando aqui, ó. Um desenho semelhante a uma maçaneta. Vou dispensar essa linha aqui, eu fiz a 1,10 m, né? Com o comando trim, vou tirar esse pedacinho aqui, pronto. Parece uma maçaneta, veja que eu nem me preocupei muito com as medidas. Ou você faz como eu mostrei aqui, essas linhas tracejadas. Aqui tem outra porta, não é, gente? Que outra porta é essa? É essa porta aqui, ó. A porta da cozinha para a área de serviço. Vou fazer uma linha para indicar aqui onde é que começava, onde é que terminava esta porta, ok? Ela vai ser igualzinha a essa? Não, porque essa aqui é de 60, essa aqui é de 90. Mas eu posso, de repente, copiar a maçaneta. A altura, ó, 2,10 até aqui, tá? Vou usar o comando trim para cortar esses excessos. Aqui eu poderia fazer um offset de 3 centímetros para fazer o meu alisar. Para facilitar a minha vida, eu vou usar o comando P-Edit. E transformar isso aqui numa polilinha. Yes, transforma. E juntar, join, juntar estas duas. Enter.
Já podia ter feito uma polilinha antes. Um offset de 0,03, que aí vai ser mais rápido. Daqui pra fora. E vou copiar esta maçaneta daqui pra cá. Só temos que verificar se é aqui mesmo que tá a maçaneta. Não, a maçaneta estaria aqui, ó. Então, como ela é invertida, eu vou usar o comando mirro a partir do meio dessa porta para o outro lado, deletar o antigo yes. Pronto. Aí já fiz esses elementos. O que é que tá faltando agora? O meu telhado. Então, vou agora colocar no layer telhas. E agora nós vamos fazer uma telha. Só que essa telha agora, ela tá sendo cortada de topo, de frente, né? Essa cumieira parece a mesma telha que a gente fez antes. A gente pode fazer parecida realmente com a telha que a gente tinha feito em corte aqui. Mas essas outras aqui não. Como é que eu costumo fazer? Primeiro eu vou ver a altura em que tá essa minha telha, tá, gente? Veja que eu tinha colocado uma altura qualquer, né? Então, até este ponto aqui tinha ficado a minha telha. Tá? Então, a telha tá nessa altura aqui. Aqui onde ela foi cortada, ela tá em que altura? Vamos ver aqui. Que distância é essa? Vou usar o comando distance. Daqui pra cá, deve dar uma medida imprecisa, 0,07, né? Por que deu essa medida imprecisa? Porque exatamente tá num corte que nem é no ponto mais alto da telha, nem no mais baixo. Então, eu posso aqui fazer de uma outra forma. Como a minha telha, eu represento geralmente com uma largura de 15 centímetros, eu vou fazer aqui um offset de 15. Como eu geralmente faço, se eu tenho 15 centímetros aqui de distância? Eu faço uma circunferência, cujo diâmetro tem esse tamanho. Depois eu faço novamente uma circunferência aqui, ó. Só que esta circunferência, eu vou colocar ela desse quadrante pra cá, usei o comando move, e eu vou usar o comando trim para ficar uma metade, uma semicircunferência. E vou usar o comando trim a partir daqui para tirar essa outra metade. Então, eu fico com uma telha, ó, como se fosse uma telha capa e canal, né? Aqui é a capa que fica por cima e aqui é a canal, a que fica embaixo. Aí você pode me dizer, não é exatamente assim, professora. Tudo bem. Eu tô fazendo esquemático, né? Um desenho para parecer uma telha. Vou deletar essa linha aqui, que foi só para me ajudar, tá? Agora eu uso o comando copy com a função array. Então, o comando copy, selecionar aqui estas duas linhas. Você vai copiar de onde para onde? Daqui até aqui. Ponto base. Depois coloco o ponto base, eu posso selecionar array. Digo o número de linhas que eu quero. Gente, eu não sei quantas tem aqui. Vou colocar uns 50. Talvez eu precise de mais. E aí você especifica aqui que distância você quer. Você quer daqui até onde? Até aqui. Não é isso? Ó, já vai se formando direitinho. Já dá pra você ver. Então, quando você colocar essa outra ponta, 50 era pouco. Vou colocar uns 100. Vou cancelar. Vou entrar no comando copy de novo. Selecionar essas duas linhas. Enter. Vou dar o ponto base aqui. Vou colocar array. E vou colocar 100. Depois eu apago. Eu acho mais fácil do que ficar fazendo mais. Pronto. Vamos ver aqui se ficou muito. Ficou. Eu venho aqui e apago. O que estiver sobrando. Bom, a minha telha vai ficar até aqui, né, gente? Comando linha até aqui, ó. Aqui onde tava. Eu costumo deixar só até este limite. O acabamento aqui é bem variado. Aqui não cortou porque não cruzava, né, gente? Então, eu vou apagar. Comando fillet para fechar aqui. Comando fillet para fechar aqui. E aqui eu faço também um arco, tá? Vou copiar este arco daqui para cá. E vou com o comando trim tirar para esse arco ficar até aqui, ó. Para mostrar a telinha capa e canal, toda ela aqui representando uma telha. O que é que me falta? Fazer aqui a telha da cumieira, que é igual a esta, que a gente já tinha antes. Ah, mas eu vou ter que desenhar tudo de novo? Você pode copiar. Vamos fazer como a gente tinha feito antes. Vamos isolar o layer telhas. Pronto, que aí eu copio apenas estes. Tem algumas linhas que eu não vou precisar, ó, não vou copiar esta última telha, porque ela foi cortada, ela está menor do que as outras. Nem vou copiar este pedacinho de linha que eu não preciso. Então, tecla Shift, segura, ao mesmo tempo clica
Pronto, isso aí exclui da seleção de objetos. Vou dar um Enter, vou levar daqui até aqui. E aí você diz, ai professora, mas trouxe, mas tá errado, né? Tá inclinado e aqui é reto. A gente usa o comando rotacionar, comando rotate. Vou selecionar estas linhas aqui que eu quero rotacionar, Enter. Vou agora usar um ponto base, será este daqui, né, que vai rotacionar. E como eu vou rotacionar agora? Vou usar um comando chamado reference dentro da rotação. Então eu pego a linha, seria, o alinhamento inicial seria daqui pra cá. Qual o novo alinhamento que você quer? Daqui pra cá, agora na horizontal. Pronto, é assim que você faz o rotate reference. Você pega uma determinada inclinação e bota na que você quer, sem você nem saber qual que é aquele ângulo. Agora eu vou copiar estas telhas, continuar copiando daqui, continuamente, ó, pra cá. Podia fazer uma array também? Poderia. Poderia ter copiado só uma e ter feito um array? Poderia. E aqui eu vou fazer um fechamento até aqui, ok? Comando fillet. A partir daqui eu não preciso mais destas telhas, ok? O que tá faltando é eu fazer só essa achura aqui, ó, pra parecer que é uma telinha caída, tá? Então, venho aqui, comando achura, H. Assim que entra no comando, eu vou escolher esta área aqui. Vou escolher, não o pattern, que é o modelo, eu vou escolher User Defined, porque aí eu posso fazer linhas paralelas, só que eu faço as linhas paralelas a um ângulo de 90 graus, ok? E escolho o tamanho será 0,15, a distância de uma telha para outra. Deixa eu clicar aqui no ângulo, olha, ele já começa a aparecer como vai ficar. Só que não tá legal começando aqui, deveria começar nessa ponta. Eu venho aqui para a origem e começo a partir daqui. Pronto, parece uma telinha mesmo. Agora eu fecho aqui, ó, Close Hatch Edition. Professora, mas você fez um layer telha, não era para ser um layer achura? Aí você escolhe, tá? Se você quer deixar um layer achura e tirar em algum momento, tá bom? Deixa eu salvar o desenho. Tem que salvar de 5 minutos, hein, gente? O que tá faltando agora? Cotas, textos e o título. Agora eu vou passar para o layer cotas. Primeiro eu vou tirar o isolamento do layer telhas, pronto. Agora escolho aqui layer cotas, vamos começar por elas, ok? Para fazer as cotas, aqui anotei, já tá a cota anotativa. Escala 1000/50, isso mesmo, a escala dos cortes é a mesma que a planta, 1000/50. E vou fazer linear. Tenho aqui 38. Vou colocar aqui fora, né? Afastado um pouquinho do meu beiral. Vou colocar continue até aqui. E aqui, olha, eu não devo cotar essa altura. Por que eu não devo cotar essa altura? Essa altura aqui foi uma altura qualquer, né? Que eu cortei, nem foi o ponto mais baixo, nem o ponto mais alto. Quando você estiver construindo, você vai fazer o ponto mais baixo, o ponto mais alto e vai fazer o alinhamento entre um e outro, né? Você não vai medir aqui no meio quanto é que vai dar. Então, eu procurei cotar esse ponto aqui mais alto, ó. Então, eu deveria clicar aqui. Não é estranho, professor, essa cota? Não, gente, fica aqui porque eu quis realmente colocar essa cota até o ponto da parte mais alta da minha laje internamente, mesmo se ela está sendo vista. Enter para sair do comando continue. É opcional, se você não quiser colocar, você não coloca. Agora, você colocar essa medida da telha aqui vai ser estranho. Você colocar aqui na altura mais alta da telha, aqui ou aqui, porque vai depender do fechamento aqui da telha, da altura das telhas que a gente vai colocar, né, do tipo, tá? Vai depender aqui do tamanho da sua cumieira, que tem um tamanho variado, da escolha do modelo que você tiver, então não vai dar muito certo. Deixa eu dar Ctrl Z novamente. A única coisa que eu vou fazer é trazer este ponto até aqui, para não ficar num corte tão distante. Trazer até aqui, ó, paralelamente à minha cobertura, onde seria o ponto mais alto da minha laje internamente. Agora eu vou fazer os demais. Essas cotas nos cortes longitudinais é meio estranha mesmo quando a gente vai cotar aqui essa parte do meio. Então falta aqui a gente colocar 40 centímetros, dessa vez é aqui em cima, tá? 40, 2,10 da porta, vou lá em continue. E aqui, para completar, eu vou naquele mesmo ponto que eu já tinha antes, ó.
Vai ficar 1,48, na verdade é 1,47,5, não é? Porque a medida aqui estava mais precisa que o projeto que a gente tinha lá em PDF. Que mais? Eu tenho aqui o total. Até aqui. Esse total podia estar fora da residência também. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que dessa vez está cortando essa parte da porta, aqui também. Mas por que está repetindo tanto, professora? Mas é porque a Prefeitura de Palmas exige que você coloque uma cota para todas as aberturas. Então, se você tem essa abertura aqui, tem que ter. Não pode deixar de ter, até para entender de que ela está com a mesma altura que as outras portas. Todas as aberturas, todas as portas tem que ter esta cota, tá? Vou colocar aqui aquele mesmo ponto. E aqui é a mesma coisa, cota linear. 40, continue para cotar minha porta. Cuidado aqui na hora de cotar, não cote o alisar, que aí vai ficar 2,13. Lembra que eu coloquei o alisar com 3? Cote a porta, 2,10. E aqui para complementar até aqui, até aquele ponto. Enter, pronto. Não vou ter muitas cotas nesse corte longitudinal não. O que é que falta agora? Colocar o nome cozinha, sala, varanda e colocar as cotas de nível. E aqui também a cota de nível 0. Então, acho que até que faltou essa cota de nível aqui neste corte, faltou. Então, vamos colocar aqui. Eu posso copiar para ser mais fácil? Pode. Comando copiar essa cota de nível daqui para cá. Vou colocar num ponto qualquer. Lembrar de mudar aqui que não é 40, é 0, não é, gente? Vou trazer para cá. Deixa eu ver se foi aqui a posição. Isso. Ah, mas cozinha é igual a sala, e você repetiu? É bom repetir, tá, gente? Não é obrigado não, mas é bom. E aqui eu vou colocar mais baixo neste alinhamento e já vou mudar. Aqui eu vou colocar então 0,38. Ok, os outros já estão corretos. Enter. Aqui falta eu mudar, não é, gente? Tanto faz você colocar ED como você dá 2 cliques, tá? Que você edita esse atributo do mesmo jeito. Enter para sair da edição e falta eu copiar esta cota 0 para cá. Também para o meu corte BB. Falta a especificação da telha. Eu posso copiar também? Pode. Daqui para cá. Ah, mas a altura não ficou legal. Então, você ajusta aqui a altura para ficar melhor. Ok? Pronto. Posso copiar o título também. Eu vou apagar aqui, gente, isso que eu não preciso mais, não é? Já peguei tudo que eu precisava. Deletar. E também essa linha aqui, que tem a indicação do corte BB no corte AA. Apesar de que eu poderia deixar, assim como aqui, fazer uma linha do corte AA no corte BB. Mas como a norma não indicou com que simbologia colocar, né? Eu vou deletar. Vou copiar aqui o título. E dessa vez eu vou mudar, dar 2 cliques. Vou mudar para corte BB. A escala é a mesma por 50. O número do desenho é o número 6. Não é número 5, ok. Faltam os nomes dos ambientes. Nós podemos copiar aqui o da cozinha já. Que é igual. Falta a sala e a varanda. Aí, ou você copia aqui e modifica, edita, ou você copia de lá da planta, como você achar melhor. Eu acho mais rápido pegar aqui e já escrever varanda. Aqui a cozinha, será a sala. Pronto. Acho que já concluímos o corte BB. Aqui nós temos ainda, como o corte foi aqui, né? Deixa eu botar ali de novo para vocês lembrarem, o corte foi aqui. Nós temos a visão dessa cobertura aqui até o final e é mais baixa do que o corte que nós tínhamos feito. Mas, como tá bem distante, é opcional. Você desenha ou não essa parte aqui do fundo da laje, tá? Na apostila a gente tinha desenhado aqui, ó. Mas é opcional, às vezes não precisa desenhar detalhes muito distantes. Vou dar aqui um zoom extend. Olha, salvar o nosso desenho, não esqueçam. E a gente continua na próxima aula com as fachadas, para depois fazer a situação e encerrar o nosso projeto. Até lá!